Embora o Brasil esteja geograficamente distante do Império Romano, as conexões entre essas duas culturas são profundas e intrigantes. Nesse trabalho, exploraremos as influências culturais herdadas do antigo Império Romano e como elas se entrelaçam com a história, a arquitetura, a configuração do espaço geográfico, a distribuição de poder e a legislação brasileira, tomando a ilha de Antônio Vaz e as edificações da Praça da República, que está cercada pelo Tribunal da Justiça, Palácio de Campo das Princesas e Teatro de Santa Isabel, identificando o poder executivo, a justiça e a cultura de Pernambuco como referência. No campo cultural, podemos destacar, por exemplo, o idioma. A língua portuguesa, descendente do latim, tem características semelhantes à língua romana, já que o latim serviu como língua materna da Roma Antiga. Em relação à arquitetura e à engenharia, os romanos eram conhecidos por suas construções de estruturas complexas, realizações que moldaram a maneira como concebemos e projetamos edifícios e infraestruturas até os dias de hoje. Um exemplo é o Teatro de Santa Isabel. Inaugurado em 18 de maio de 1850, recebeu esse nome em homenagem à Princesa Isabel. Foi um projeto do engenheiro francês Louis Leger-Vautier, e é uma construção com características neoclássicas. Podemos correlacioná-la a uma construção romana chamada Teatro de Pompeu. Para integrar o material apresentado, optamos por fazer entrevistas acerca das temáticas abordadas. A seguir, introduziremos uma entrevista feita com o diretor do Teatro de Santa Isabel. Você percebe esse espaço como um local de influência na cidade do Recife? Desde que ele foi inaugurado em 1850, que é exatamente isso, né? Não só uma influência no Recife, mas é uma influência do Recife para a cultura nacional, né? Mesmo com eventos e visitas guiadas gratuitas, acredita que há oportunidades iguais para todos de frequentar ou participar de espaços como esse? Olha, são duas observações que eu faço nessa pergunta. Primeiro, o seguinte: como nós temos muitos eventos gratuitos, então não tem impedimento da pessoa por falta de dinheiro, etc. Agora, culturalmente, nós temos na nossa sociedade brasileira aquele sentimento de não pertencimento, que isso a gente quer exatamente afastar do Teatro Santa Isabel. As pessoas acham, o Santa Isabel é tão luxuoso, é tão bonito, é tão expressivo, não tem roupa para isso, não é da... E é exatamente o oposto, ele é um espaço para todas as pessoas, né? O tanto que ele foi construído sem utilização de mão de escravos, né? Que gerou uma polêmica muito grande dentro do país, porque como é que Pernambuco está construindo um teatro e um espaço daquele tirando o pão da boca dos escravos? E aqui o governador da província na época dizia, não, é o contrário, a gente quer que todo mundo seja liberto e trabalhador e que venha trabalhar aqui. Agora, como escravo, a gente não quer utilizar isso. Então, na realidade, é um espaço aberto para toda a sociedade, né? E a gente tem, como você falou, as visitas guiadas, as visitas espontâneas, que são gratuitas. É só vir e saber que o teatro é delas também, todas as categorias e todo o pessoal pernambucano. Então, dito isso, né, o que falta para que todos possam conhecer e ter acesso de fato ao Teatro Santa Isabel? Eu acho que o que falta mesmo é uma integração, até de berço mesmo, com a questão cultural. A gente sabe que, culturalmente, o que não é posto gratuitamente nas comunidades, não sei o quê, parece que não é para aquelas pessoas. Mas aqui é exatamente o oposto, né? A gente tem trazido em um projeto chamado Santa Isabel em Cena, comunidades, trazendo escolas particulares, particulares oficiais, né? Escolas do governo e ONGs que trabalham com crianças e jovens para ver espetáculos gratuitos aqui, conhecer o teatro. Tem uma pessoa que conta a história do teatro, elas sentam na plateia e assistem gratuitamente um espetáculo de teatro, de dança, ou de música, ou de circo, ou de ópera, enfim. Então, o que a gente quer é que cada vez mais o público recifense, o público pernambucano, vem ao Teatro Santa Isabel, né? E esse projeto Santa Isabel em Cena, a gente tem recebido escolas, inclusive, do Alto Sertão, ou seja, é uma casa para os pernambucanos desfrutarem dela, né? Como e eu tenho sempre dito isso, o formato côncavo dele, né? Como se ele estivesse abraçando as pessoas se sentem abraçadas, né? Não só os artistas, mas o público também. A reação de hoje desse projeto, agora às 17 horas, você viu, é maravilhoso, né?
um público que se sente bem em estar no Teatro Santa Isabel. Já no que diz respeito ao poder, o governo marcado por um imperador de caráter absolutista influenciou a ideia de governos centralizados e autocráticos ao longo da história. Podemos traçar uma linha do tempo e perceber que a mudança governamental brasileira tem semelhanças com as características de governo romano. Ambos deixaram de ser monarquias, passaram pelo período imperial e se tornaram repúblicas. Em questão territorial, no Brasil, o Palácio do Campo das Princesas pode ser tomado como exemplo desse espaço de poder. Construído em 1841 por Francisco Rego Barros, recebeu esse nome porque as princesas brincavam no jardim da edificação. Pode ser relacionado com o Palácio de Chidia, na Itália. Os dois servem de sede governamental, exercendo funções executivas e sediando reuniões. Outro aspecto relevante é a relação que temos com os espaços de poder e os espaços geográficos. O Palácio do Campo das Princesas, por exemplo, assim como o Palácio da Justiça, são lugares de grande influência, o que pode ser evidenciado pela tradição de estudantes que, ao se formarem, tiram fotos nesse espaço como um processo de busca por legitimidade. Da mesma forma, é importante destacar que, além da influência sobre a configuração dos espaços de poder, a ideia de propriedade privada também deriva de Roma. Para falar sobre esses espaços de poder e de políticas educacionais, entrevistamos Flávio Wagner, guia do Palácio do Campo das Princesas. Durante o período holandês, a ilha de Antônio Vaz foi o lugar escolhido para sediar os assuntos políticos e militares. Posteriormente, a ilha virou o principal espaço de poder da cidade do Recife, além de continuar localizada em um espaço estratégico militar. Você acha que o Estado deve investir em políticas educacionais sobre a história da ilha, voltada à população recifense, e qual a importância desse conhecimento? A primeira curiosidade é observar o nome da própria região. Isso, de fato, chamava-se Ilha de Santo Antônio. Mas como os invasores holandeses eram protestantes, ele colocou Santo Antônio Vaz para essa questão. Mas, de fato, Nassau, quando ele vai edificar a primeira cidade planejada do Brasil, a cidade de Maurícia, ele encontrou essa região aqui mesmo porque já havia um centro de educação que era o convento dos frades franciscanos que ficava ali próximo à Campana Dourada. Ele investiu bastante a questão dos jardins, a questão da botânica, dos estudos, trouxe grandes artistas, pintores, inclusive a primeira ponta aqui, que eu estou chamando Maurício Nassau, é dessa região. De fato, há muito que se conhecer ainda, né? Nós temos um centro hoje cultural, a Praça da República, ou Praça do Campo das Princesas, né? Nós temos aqui o Teatro Santa Isabel, da época do Conde da Boa Vista, o Teatro Santa Isabel, que já foi citado, o Palácio do Campo das Princesas, também o Palácio da República. Da República não, da Justiça. Então, assim, é interessante sim que a própria população, independente do incentivo do governo, mas também com o incentivo do governo, nós possam vir conhecer no domingo, trazer os filhos, os parentes, até para enriquecer, né, o ponto de vista pessoal e a cultura do Estado e também do mundo, né? Muitas pessoas vêm aqui de todo mundo e ficam encantadas com viver. Você percebe essa localidade como um espaço de concentração do poder estatal e acredita que há oportunidades iguais para que todos frequentem e participem dos espaços de poder da cidade? De fato, a primeira pergunta, ela remonta ainda ao século XVII, a presença de Nassau. A edificação do primeiro palácio, depois do segundo e atualmente o terceiro, é um ponto estratégico para a governança tanto do estado de Pernambuco como da antiga região do Nordeste. Depois foi desmembrado, cada estado começou a ter sua região de poder, sua região de governo, mas até então, a maioria da parte do estado nordestino, os estados nordestinos eram governados a partir daqui. Em relação à questão do acesso, sim, hoje nós temos um programa de visitações. Esse programa foi muito fortalecido tanto na época de Eduardo Campos, depois de Paulo Câmara, atualmente da governadora, que abre espaço à visitação tanto quinta, sexta, sábado e domingo. Qualquer pessoa está convidada e intimada a poder se fazer presente aqui no nosso palácio. Né? Não há restrições de natureza alguma. Agora, esse programa ainda é pouco conhecido e pouco divulgado, mas de fato todas as pessoas têm acesso sim a este ambiente no dia de hoje. Em relação à legislação, é importante pensarmos que os romanos desenvolveram um sistema complexo de administração que incluiu hierarquia de governantes, funcionários e leis uniformes em todo o vasto império. Esse modelo de organização política influenciou profundamente a forma como entendemos a governança e a burocracia nos dias de hoje. Esses conceitos formam a base dos sistemas legais modernos em muitos países. No Recife, essas influências podem ser observadas no Tribunal de Justiça de Pernambuco, sede do Poder Judiciário, utilizado para posse de governadores e reuniões. Foi inaugurado oficialmente em 1942.
Podemos correlacionar o Tribunal da Justiça de Pernambuco e a Corte Suprema de Cassação em Roma. Ambas as construções estabelecem princípios fundamentais de justiça, como a presunção de inocência, o direito à defesa e a jurisprudência. Não foi possível obter mais informações, vídeos e entrevistas sobre essa construção porque está em processo de reforma, e mesmo quando está funcionando normalmente, não é aberta para visitação.